muito bem, meus caros, muito bom dia. Espero que vocês estejam todos aí muito bem, ótimos, ótimos. Hein? Aqui em São Paulo, infelizmente, nós estamos enfrentando alguns dias de calor. Né? Mas olha, vocês podem ter certeza de uma coisa, viu? Eu acompanho todos os dias com o coração repleto de genuína esperança, a promessa de que, assim, no meio da próxima semana, a temperatura vai começar a cair. Né? Vamos ver. Vamos ver, né? E vamos rezar um pouco também, né? Porque, assim, está muito abafado, muito abafado. Bom, mas hoje eu quero falar com vocês a respeito dos advérbios, tá? Dos advérbios. Vejam, não vou falar aqui a respeito de todos os tipos de advérbio e nós também não vamos penetrar aí nos meandros gramaticais do advérbio, tá? Não, eu vou falar um pouquinho aí a respeito do uso estilístico do advérbio, tá? Então, assim, outro dia eu falei algo aqui sobre isso, não me lembro em que áudio foi, e um rapaz escreveu lá no Instagram fazendo duas observações muito interessantes. Né? Ele disse assim, a primeira, ele disse assim que ele tinha cursado uma oficina de escrita criativa, acho que no Rio de Janeiro, bom, e que a professora dessa oficina simplesmente cortava todos os advérbios de forma radical, em todos os textos. Né? Ou melhor, não todos os advérbios, mas os advérbios terminados em mente. Né? E esse rapaz também fez uma outra observação, quer dizer, ele disse que ele não entendia o motivo dessa verdadeira perseguição contra o advérbio terminado em mente. Né? E ele argumentava em defesa do advérbio, dizendo que os gênios da literatura brasileira tinham usado o advérbio terminado em mente muitas vezes e tinham usado bem. Né? E ele chegou a me mandar alguns PDFs com exemplos. Tá? Exemplos, aliás, que eu próprio pedi para ele me mandar, né? Para entender bem o que é que ele estava dizendo. Né? Bom, mas vocês vejam só o que é ser um velho, né, de 60 anos. Eu recebo tantas mensagens, mas tantas mensagens, né, que agora cedo eu fui procurar as mensagens dele com os PDFs, porque eu queria usar os arquivos que ele mandou como exemplos aqui. Né? Mas eu não consegui encontrar, não consegui, tá bem? E também não consegui lembrar o nome do rapaz. Né? Então, assim, se ele estiver me ouvindo, eu peço aí desculpas para ele, porque ele foi muito gentil em me mandar os PDFs, tá? Mas é essa coisa, quer dizer, eu não estou esclerosado ainda, mas é muito difícil encontrar, às vezes, algumas informações, porque o volume de mensagens é muito grande, meus amigos, muito grande, tá? Mas eu vou responder, né, à angústia dele assim mesmo. Né? E eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu penso a respeito do uso dos advérbios terminados em mente. Tá? Bom, antes de tudo, quer dizer, o que a gente precisa saber? Quando você tem uma dúvida em relação a uma palavra, né, ou a uma classe de palavras, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai lá na Santa Gramática, não é mesmo? Quer dizer, vamos, né? Lembrando sempre que em muitos temas, em muitos assuntos, nem os gramáticos se entendem lá entre eles, tá? E vamos também sabendo que as gramáticas diferem, né, entre si. Quer dizer, na maneira de explicar, na maneira de definir, né, no uso dos exemplos, nas teorias linguísticas que os gramáticos seguem, enfim. Né? Então, mas a gente pega e vai lá na gramática, para que a nossa reflexão parta aí de uma base
que seja de alguma forma sólida. Bom, então você vai lá na gramática e o que é que você descobre a respeito do advérbio, né? Basicamente, você começa sabendo que ele é um modificador do verbo, tá? Então, na frase, por exemplo, o almoço decorria agora lentamente, né? Quer dizer, esse exemplo está na nova gramática do português contemporâneo do Celso Cunha e do Lindley Sintra, tá? Que é uma gramática que é a gramática que eu uso aí para o meu dia a dia, tá bom? Gosto muito dessa gramática, recomendo para todo mundo. Tá? Eu gosto dela e gosto da gramática do Napoleão. Tá? Bom, então, agora, então, o que você, quer dizer, nessa frase, o almoço decorria agora lentamente. Quer dizer, ou seja, o verbo decorrer ganha uma característica mais precisa quando você adiciona lentamente. Quer dizer, e que característica é essa? Quer dizer, você percebe que o almoço, ele não decorre, quer dizer, ele não transcorre, ele não se desenrola no tempo de qualquer maneira, mas de uma maneira específica, que é lentamente. Tá certo? Bom, da mesma forma, o advérbio pode reforçar aí o sentido de um adjetivo. Então, na frase aí, João ficara completamente imóvel. Quer dizer, a qualidade de imóvel, quer dizer, a ideia que imóvel passa, ela é reforçada, ela é ampliada pelo advérbio completamente. Ou seja, o João não ficou só imóvel, né? Mas assim, se ele ficou completamente imóvel, é como se ele tivesse ficado paralisado. É mais que imóvel, não é verdade? Bom, enfim, e há outros casos. Depois vocês vão lá na gramática e vocês podem estudar à vontade, tá? Bom, e também um outro caso famoso, quer dizer, vocês sabem que algumas vezes o advérbio pode modificar a frase inteira, Então, se eu digo assim, infelizmente, nem o médico pôde salvar sua vida. O que eu estou fazendo? Bom, eu estou dando para a palavra infelizmente, para esse advérbio, o poder de reforçar o sentimento que a frase inteira expressa. Quer dizer, eu estou ampliando a tristeza, o infortúnio, a decepção em relação ao fato do médico não ter conseguido curar o doente. Muito bem. Bom, agora, mas qual é o problema do advérbio? O problema começa a surgir quando você, quer dizer, quando o escritor começa a usar o advérbio como muleta. Então, assim, quer dizer, como o escritor não entende a função do advérbio, mas ele usa aí só de forma intuitiva o advérbio, então ele acha que para tornar a sua frase de alguma forma enfática, ou para realçar uma ideia, um sentimento, uma reação de determinado personagem, bom, é simples, é só você usar o advérbio e está tudo resolvido. Acontece, meus caros, que a linguagem literária ela não funciona assim. Quer dizer, quando você escreve literatura, e aí literatura eu estou me referindo não só à ficção, Quer dizer, quando você escreve literatura, você precisa não só entender o funcionamento da língua, Quer dizer, não basta saber as regras da gramática, mas você precisa estar habituado à relação diária com a língua. Sabe como é que é? Quer dizer, você precisa estar acostumado a usar ela todo dia. E como é que essa relação diária se estabelece?
Como é que você cria essa relação diária com a língua? Já falei aqui em outros áudios, quer dizer, essa relação, essa intimidade com a língua nasce, em primeiro lugar, da leitura, né? Da leitura, né? E nasce também do exercício da escrita. Quer dizer, então você precisa também saber, né, o que você deseja transmitir com o seu texto. Né? Então, assim, você conhece a língua, não apenas as regras gramaticais, mas conhece como ela funciona, né, realmente, e isso, o exercício que dá isso para você é a leitura, né? E você também sabe exatamente o que você quer transmitir com o seu texto. Né? E essa qualidade nasce da escrita diária. Tá? Então, assim, leitura diária, escrita diária. Tá? Agora, é claro que além dessas qualidades, você precisa ter bom senso. Tá? Você precisa ter senso de equilíbrio. Quer dizer, e perceber quando que uma palavra se transforma numa muleta para você. Ou seja, quando essa palavra é usada assim, como se fosse um tique nervoso, tá? Ou como se ela fosse uma solução para tudo. Né? Bom, e quando uma palavra é usada dessa maneira, bom, então, percebem? Ela já não expressa mais o que você realmente quer dizer. Não, mas ela surge na frase, né? Você coloca ela na frase ali, ela surge só como um reflexo de um comportamento automático, né? de uma decisão impensada, mal refletida. Né? Bom, mas vamos aí para um exemplo prático. Né? Um exemplo prático. O exemplo está onde? Está no capítulo 16 do meu livro Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Tá? Bom, então, lá num certo trecho do capítulo, eu cito um pedacinho do conto Galinha Cega, do João Alfonso. Tá? Então vamos lá, eu vou ler o trecho aqui para vocês, um bom trecho, hein? Bom trecho, um exemplo de concisão, de boa escolha de palavras, né? De uso aí perfeito dos adjetivos. Tá? Vou ler o trechinho. Na manhã sadia, o homem de barbas poentas, entronado na carrocinha, aspirou forte. O ar passava-lhe dobrando o bigode ríspido como a um milharal. Berrou arrastadamente o pregão molengo. Frangos bons e baratos, com as cabeças de mártires obscuros enfiadas na tela de arame, os bichos piavam num protesto. Ah, muito bem, trecho ótimo, muito bom, né? Dizer amanhã sadia é incrível, né? Enfim, toda a cena é muito bem construída, tá certo? Bom, agora, a minha pergunta é a seguinte: será que o advérbio arrastadamente é mesmo necessário? Tá? Então, assim, ele diz, berrou arrastadamente o pregão molengo. Bom, então assim, ele já está dizendo que o pregão é molengo. Tá? Quer dizer, ele já está qualificando o pregão. Tá? Quer dizer, e o que ele quer dizer com pregão molengo? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é um pregão que é aí gritado, né? Sem empenho, sem firmeza, mole, indolente, preguiçoso. Né? Quer dizer, é um pregão que é gritado sem expressar determinação. Ah, bom, e todas essas ideias, né, que eu acabei de dizer aqui, bom, elas todas já estão no adjetivo molengo, já estão lá. Agora, se você adiciona arrastadamente, o que é que você faz? Você quer reforçar a ideia que o adjetivo já está expressando, tá? Agora, neste caso,
neste caso específico. Tá? Você realmente reforça o sentido do adjetivo, ou esse advérbio arrastadamente, né, surge só como um recurso retórico? Né? Ou seja, quer dizer, o advérbio aqui acrescenta valor real ao adjetivo, ou é só uma forma de deixar a frase mais enfeitada, um pouquinho mais aí rebuscada? Tá? Eu estou perguntando. Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. E a decisão eu vou deixar com vocês. Quer dizer, para mim, para o meu gosto pessoal, para a forma como eu entendo, arrastadamente aqui é dispensável. Não acrescenta nada na frase. Para mim, é só um recurso retórico. Ok? Mas assim, isso não é uma lei, tá bom? Não é uma lei. E mas vamos ver outro exemplo. Outro exemplo. Tá? Então vejam esse trecho aqui, do mesmo conto do João Alfonso. Foi assim que, certa madrugada, quando abriu os olhos, abriu sem ver coisa alguma. Tudo em redor dela estava preto. Era só ela, pobre, indefesa galinha, dentro do infinitamente preto. Perdida dentro do inexistente, pois que o mundo desaparecera e só ela existia inexplicavelmente dentro da sombra do nada. Bom, muito bem. Então a gente tem aí dois advérbios nesse trecho. Dois advérbios. Infinitamente e inexplicavelmente. Muito bem. Então vamos ver o primeiro advérbio. O que é que infinitamente faz aí na frase? Bom, então ele diz: era só ela, pobre, indefesa galinha, dentro do infinitamente preto. Bom, eu acho que neste caso, infinitamente é perfeito, é perfeito. Por quê? Porque esse advérbio amplia, mas amplia não de qualquer maneira, amplia de forma dramática a cegueira da galinha. Quer dizer, e é uma cegueira, quer dizer, a qual a pobrezinha ela tá condenada. Então, para mim, tá ótimo. Eu acho que infinitamente é perfeito aqui. Agora, o segundo advérbio, inexplicavelmente, então ele diz: pois que o mundo desaparecera e só ela existia inexplicavelmente dentro da sombra do nada. Bom, esse segundo, para mim, eu acho que tem uma função só retórica. É só uma redundância. Por quê? Porque a confusão e a perplexidade da galinha, elas já estão claras. Elas já estão, inclusive, toda a dramaticidade da situação da galinha já está criada, já é evidente, já é concreta para o leitor. E você pode ver, se você retirar inexplicavelmente, não muda nada na frase. Não muda nada. Quer dizer, eu acho até que inexplicavelmente tira a força da expressão final, sombra do nada. Quer dizer, inexplicavelmente não reforça, não. Ele como que dilui essa sombra do nada. Quer dizer, o fato da galinha existir dentro dessa sombra do nada. Bom, então assim. Agora chega a turma dos críticos apressados, Quer dizer, eles escutam isso e aí eles dizem assim: professor, não, mas isso é muito pessoal, Isso não pode ser levado como uma regra. Isso depende da escolha do escritor, E o escritor aí é livre para criar e blá, 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 blá. Muito bem, eu sei
Eu sei de tudo isso, meus caros, tá? Eu sei de tudo isso e é exatamente por isso que eu não ditei uma regra aqui, tá? Mas eu apresentei exemplos e mostrei como, às vezes, o bom senso do autor, na minha opinião, dá aí uma escorregadinha, tá? Uma escorregadinha. Então, vejam, vocês precisam ter bom senso, tá? Quer dizer, não saiam por aí como a professora do meu amigo aí do Instagram, cortando todos os advérbios como uma louca, né? Agora, mas também vocês não acreditem, né, que o advérbio pode servir aí como uma panaceia, como um remédio que você usa no texto para resolver todos os problemas, né, para melhorar aí a força expressiva do seu texto em todas as situações. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando você usa um remédio de maneira exagerada, bom, esse remédio vira um veneno, tá? Bom, e para encerrar, o áudio de hoje, se vocês quiserem estudar o tema dos advérbios sob o ponto de vista estilístico, tá? E não gramatical, vocês precisam aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam conhecer, né, de maneira mais profunda as inúmeras possibilidades de bom uso dos advérbios, não é? E para fazer isso, o que vocês fazem? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que comprar um livrinho, né? Ou pegar ele na biblioteca, ou sei lá, eu emprestar ele de um amigo, um livrinho maravilhoso, incrível, indispensável para quem gosta de escrever ou de estudar a língua portuguesa, que se chama Estilística da Língua Portuguesa, né? Do Manuel Rodrigues Lapa. Tá? Esse livro aí deve estar, não sei em que edição, mas eu sei que tem uma edição mais moderna aí pela editora Martins Fontes. Tá? Aliás, eu recomendo que vocês não leiam só o capítulo em que o Rodrigues Lapa fala dos advérbios em mente, tá? Que é o capítulo 13. Tá? Não, eu recomendo que vocês leiam o livro inteiro. Por quê? Porque esse livro é uma ferramenta imprescindível para quem quer escrever bem e para quem quer entender como a língua funciona, tá? Mas não no sentido de saber as regrinhas da gramática. Não, isso não é isso que interessa. Quer dizer, esse livro não tem aí um conjunto de leis que o Lapa vai dizer para vocês seguirem. Não é isso, não. Nesse livro vocês vão conhecer a alma da língua portuguesa. Né? Ou seja, vocês vão conhecer o português na sua função expressiva. Né? Vocês vão conhecer a língua como ferramenta de criação, né, da nossa expressividade, tá? Incluindo, claro, a expressividade literária. Né? Quer dizer, que é a base do livro. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês e até amanhã. Tudo de bom.